Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia, Boas Apostas. Sou Era o Big Mac, isto é um canal de apostas desportivas, portanto, se gostas deste tipo de conteúdo, subscreve o canal, comenta e mete like, isso ajuda-me imenso a crescer. Vamos chegar aos 2000 subscritores até ao final do mês de junho. Nós aqui falamos de precificações pré-live e live, falamos de odds, falamos de prognósticos para os jogos do dia seguinte ou do dia que vocês estão a ver o vídeo. Em relação a recap, eu não consigo falar do que foi segunda-feira, porque estou a gravar na segunda-feira logo depois do almoço, porque depois à noite não vou conseguir acompanhar. Estamos na vitória do Benfica, estamos no gol em ambas as partes, no jogo do Flamengo contra o Esperança Tunis. E em relação a sábado, foi um dia interessante. Domingo foi um excelente dia também de Mundial de Clubes para nós. Veio a pré-live no Bayern, veio a pré-live no PSG. Hoje vamos ter aí NBA, provavelmente será uma aposta pré-live também no Telegram, o link está na descrição, o novo Telegram está na descrição, canal totalmente gratuito está na descrição, onde eu partilho as apostas todas pré-live e live que vou trabalhando. Para já estamos 4 em 4 em finais de NBA. E depois, no dia de ontem, ainda houve um Palmeiras-Porto, um jogo equilibrado, onde houve poucos momentos em que o Porto foi melhor e houve mais momentos em que o Palmeiras foi melhor. O jogo ficou 0-0. O Cláudio Ramos fez uma exibição extraordinária na ausência de Diogo Costa. Nós falamos do Palmeiras não perder, mas falamos pelo menos a ver 2 golos no jogo. Não houve ali oportunidades, principalmente na primeira parte, mas acabaram por não surgir. E depois, um jogo às 3 da manhã, o Botafogo Seattle Sounders. Falamos também na possível vitória. 1x, o over 1,5 e acabou mesmo por vir tudo a favor do Botafogo. Pelo que soube, eu não vi o jogo, pelo que eu fui percebendo, a equipa do Botafogo, principalmente na segunda parte, teve ali momentos muito difíceis contra a equipa de Seattle e o mercado já assustou. O Botafogo vai jogar contra o PSG e vai sofrer bem. O PSG venceu ontem por 4 ou 5-0 a equipa do Atlético de Madrid, acho que houve um penalti mesmo no fim. Aliás, estava 3-0 e o penalti foi para o 4-0. Numa exibição de gala, o Atlético teve ali uma resposta, reduziu a faltar ainda há 25 minutos por aí de jogo, mas o gol foi anulado, depois ficaram com menos um jogador, o Lenglet, e a equipa do PSG teve as saídas todas quis, rodou a equipa toda à frente durante o jogo, portanto está a controlar, já venceu a equipa favorita, portanto agora vai jogar contra Botafogo e Seattle, pode fazer aqui uma rotação à vontade e possivelmente teremos a equipa do PSG a passar em primeiro lugar. Para esta terça-feira, vamos falar aqui de 3 jogos de Sub-21 e os 4 jogos de Liga Mundial de Clubes. Temos o Fluminense Dortmund, River Plate Urawa Red Diamonds, Ulsan da Coreia contra Mamelodi Sundowns e o Monterrey contra o Inter. Portanto, começamos a entrar aqui em grupos em que há menos conhecimento de algumas equipas, a equipa do Monterrey, a equipa do Ulsan, a equipa do Mamelodi, a equipa do Urawa, mesmo a equipa do River, que perdeu o Mais Santo Ono, o melhor jogador para o Real antes do Mundial de Clubes, portanto há alguma fragilidade também se calhar do River neste assunto, portanto iremos arrancar aqui com um França-Polónia nos Sub-21. A equipa da França venceu o seu segundo jogo contra a equipa da Geórgia com uma reviravolta incrível, mesmo no fim. Nós estávamos para golos e para handicap a favor da Geórgia e veio tudo, porque o handicap foram mais 2,5 e a França venceu por 1, até podia ter vencido por 2 para vir esse handicap, e tem 4 pontos, joga contra a Polónia, que já não tem qualquer hipótese de se qualificar aqui. França vencendo, jogará contra França vencendo, passará sempre, portanto há aqui alguma necessidade da França, mas poderá jogar aqui com o resultado da Geórgia, que defronta Portugal, que Geórgia vencendo passa, empatando ou perdendo fica para trás à partida. Dependendo aqui do resultado da França, se a França levar aqui, se bem que a França ganhou a Geórgia, eu tenho a ideia que isto é confronto direto, portanto a França passa. Pronto, a Geórgia provavelmente terá mesmo de vencer a equipa de Portugal e a França de perder e a França terá de ganhar também, possivelmente, ou de empatar, chegará se Portugal perder contra a Geórgia para se qualificar. Portanto, podemos aqui ter jogos dos dois lados, jogar com os resultados dos dois lados. Portanto, a odd da França está a 1.28, a Polónia que levou 5 de Portugal, Polónia 9.07, over 2,5 1.47, ambas marcam a 1.90 e o golo em ambas as partes está a 1.52. Aqui
se eu não olhasse para o jogo da França-Polónia como um jogo decisivo, em que o resultado da Geórgia pode fazer aqui algum impacto, eu teria aqui um bocadinho de atenção. Eu não desgosto do gol em ambas as partes, 1.52, e da França a marcar nas duas partes 1.83. Ainda assim, olhando para um cenário em que a França não necessita obrigatoriamente de vencer o seu jogo, jogará possivelmente com o resultado da Geórgia, que defronta Portugal, que é favorito. Portanto, dificilmente a Geórgia conseguirá surpreender Portugal e vencer o jogo contra Portugal, apesar de ser uma equipa até interessante a nível coletivo. E podemos ter aqui uma França a entrar bem, a fazer golo cedo, mas depois a acalmar aqui um bocadinho o jogo, que conseguiu fazer isso contra Portugal, por exemplo, se bem que Portugal também baixou aqui um bocadinho as linhas, e contra a Geórgia foi diferente porque teve que ir para cima, e a Polónia não tem essa necessidade, porque a Polónia não tem qualquer hipótese de passar o grupo. Eu, em vez de vos falar do over 2,5, 1.47, ou do golo em ambas as partes, eu prefiro abordar aqui um caminho um bocadinho diferente e falar-vos dos unders. É verdade que a equipa da Polónia levou 5 de Portugal, mas era um jogo em que havia necessidade, porque a Polónia, perdendo esse jogo, acabava o europeu para eles. Portanto, acredito numa Polónia sem essa necessidade. Pode jogar aberto, obviamente, porque não tem aquela necessidade nem do pontinho, nem nada do género, mas por outro lado temos uma França que estamos a falar de jogadores. Muitos deles jogam em campeonatos bons, com muitos jogos, com 40, 50 jogos nas pernas, e se calhar jogar aqui um bocadinho com o resultado da Geórgia e com o seu próprio resultado, ou seja, vamos imaginar que uma França está a vencer ao intervalo por 1-0 ou por 2-0, muito dificilmente a equipa de França se exponha em demasia. Portanto, em vez de falar dos overs, vamos falar dos unders. Portanto, o under 4,5 a 1.25, na minha opinião, tem imenso valor neste contexto em particular, pela necessidade que a França tem, necessidade QB, digamos assim, e a Polónia não tem qualquer necessidade aqui, provavelmente até não quererá perder aqui o jogo para não chegar a acabar com 3 jogos, 3 derrotas. Depois em live poderá dar uma abordagem diferente e se calhar temos uma Polónia a querer mesmo vencer o jogo para não acabar o campeonato sem uma vitória. Depende aqui um bocadinho da mentalidade, mas do lado francês, no lado mais pragmático, acredito mesmo que a equipa de França, sendo favorita, jogará aqui com a qualificação. Há aqui alguma necessidade também de acabar em primeiro lugar, mas se Portugal vencer, seja qual for o resultado da França, Portugal acabará em primeiro, porque estamos a falar de uma diferença de golos já muito grande, o confronto teria até igual, portanto a França teria de golear muito e a Portugal teria de vencer por 1 golo ou 2 no máximo, portanto tenho dúvidas que isso aconteça. Portanto eu acho que a França prefere prevalecer aqui na qualificação, ao invés de lutar somente pelo primeiro lugar, até porque pode perder o seu segundo lugar para a Geórgia. Portanto eu teria aqui um bocadinho de atenção também nesse aspecto. A não ser que a Geórgia vença Portugal e a França vença e passa França e Geórgia e Portugal fique para trás. Em relação ao resto dos mercados, eu não abordava muito mais do que isto, sinceramente. Mesmo os handicaps a favor da Polónia, não é totalmente desinteressante ir aqui buscar um handicap mais 3, ou seja, mais 2,5, onde a Polónia pode perder até por 2 golos, exatamente da mesma parâmetro que estávamos a falar há pouco, pela situação do pragmatismo. Agora, obviamente que isto é o que se fala pré-live e é a minha ideia do que o jogo pode ser pré-live. Em jogo, podemos ter aqui uma Polónia muito exposta e uma França a lutar pelo primeiro lugar, onde tem que fazer golos, e aí já corremos aqui um bocadinho de risco. Ainda assim, under 4,5 1.25 e o handicap mais 2,5 para a Polónia a 1.40. Em relação ao segundo jogo, temos aqui um Geórgia-Portugal e aqui estamos mais ou menos no mesmo caminho, ao contrário da Geórgia, que aqui a Geórgia tem mesmo necessidade de vencer. Portugal, perde a partir do lugar para a Geórgia e depois depende do resultado de França contra a Polónia para passar o grupo ou não. Portanto, aqui já acredito num jogo para golos, num jogo over, num jogo mais interessante mesmo para quem quer ver o jogo em si. O empate chega para Portugal passar, mas também acredito que Portugal não jogue para empatar contra a Geórgia, porque já reza o ditado: se jogas para empatar, vais-te foder. Não é bem assim o ditado, mas dá para perceber. Portanto, aqui temos uma Geórgia, um Portugal a 1.33. Eu gosto desta equipa da Geórgia, portanto acredito que esta odd de Portugal seja muito mais justa do que a odd contra a Polónia, que estava a 1.40 e qualquer coisa. Portanto, eu aqui vou-vos falar do over 2,5, 1.47. Acredito que a equipa da Geórgia possa fazer o gol, portanto ambas marcam 1.72. Também parece muito interessante, e o gol em ambas as partes a 1.50. Temos necessidade da Geórgia, temos necessidade de Portugal para não perder o jogo, e o empate
pode não ser um resultado incrível, passa, mas pode passar para segundo lugar, ou à partida passará para segundo lugar, e também temos aqui essa necessidade de Portugal para vencer o jogo. Portanto, over 2,5 a 1.47. Ambas marcam 1.72, porque a Geórgia é uma equipa forte, uma equipa coletivamente interessante, fez 2 golos à França, fez 2 golos à Polónia, poderá fazer aqui um golo a Portugal também, e o golo em ambas as partes a 1.50. Em relação ao terceiro jogo, temos um Espanha-Itália, aqui um confronto bem mais difícil, são duas equipas que já passaram, mas são duas equipas que vão estar aqui pelo primeiro lugar. A equipa de Itália vem de dois jogos, 2-1-0, é uma equipa muito pragmática, mas é uma equipa que cria e marca golos com facilidade, entre aspas. É uma equipa que faz golos e nos últimos 10 jogos marcou em todos os jogos, e a equipa espanhola neste europeu, eu não tenho gostado muito de alguns momentos da Espanha no jogo. Contra a Eslováquia venceu por 3-2, são muito favoritos, mas teve ali, entre ter sofrido o segundo golo e até aos 60 minutos, uma Espanha que parecia a Eslováquia. Portanto, há momentos do jogo espanhol que eu não gosto, e aqui a Itália, que é uma equipa que faz golos e que é pragmática, está neste momento em segundo lugar e terá de vencer o jogo para passar para primeiro, porque tem a mesma diferença de golos. Se empatar, tem o mesmo confronto direto, mas a Espanha tem mais golos marcados. Portanto, a equipa de Itália, para passar para primeiro lugar, terá mesmo de vencer o jogo, e aqui não há mais nada em disputa. A Espanha é uma equipa poderá ser uma equipa pragmática, tendo em conta que o empate lhe chega, ainda assim acredito num golo das duas equipas. Portanto, over 1,5, não vou abordar aqui o mercado de match odds, apesar da equipa de Espanha ser superior no papel a 1.73 também, parece-me modo justa, ou até se calhar com mais valor para o lado italiano do que para o lado espanhol, mas over 1,5 a 1.28, o ambas marcam a 1.84, para mim tem imenso valor. Eu só não vou abordar aqui o mercado de gol em ambas as partes a 1.85, pelo facto que a Espanha poderá abrandar aqui um bocadinho o ritmo do jogo na primeira parte, porque também o consegue fazer com bola, e depois temos de entender a reação que a Itália tem a essa posse de Espanha, que nunca aconteceu. A Itália foi sempre superior contra a Roménia e contra a Eslováquia, portanto nunca se viu num panorama diferente nesse aspecto. Portanto, o gol em ambas as partes eu fujo, porque não era algo que me surpreendesse muito, um 0-0 HT e e um empate a uma bola no fim do jogo. Portanto, over 1,5, 1.28, e ambas marcam 1.85, eu gosto bastante. E depois, mesmo andando aqui para os handicaps, o handicap mais de 1,5 para a Itália, ou seja, a Espanha pode vencer por um golo, perder ou empatar para este handicap entrar, e eu gosto bastante a 1.36. Tenho muitas dúvidas que a Espanha vença a Itália por 2 ou mais golos. Entrando agora no Mundial de Clubes, entramos aqui numa jornada ou num dia mais complicado para nós, porque para mim, pelo menos, que entram aqui muitas equipas que eu não tenho conhecimento de causa, e arrancamos com o Fluminense Borussia Dortmund. Já agora, quem me veste é craque das camisolas, o link está na descrição. Código BMAC 10 para 10% de desconto. Faz sentido, e portes grátis. Outra coisa, Bet7 continua com a mega campanha de depositas 50 paus, recebes 100 biscas, 100 rollovers, não é bónus, é saldo real, é como se tivessem a fazer um depósito de 100 paus, mas com 50. Só e apenas com o código BIGMAC. Se tens conta com o código BIGMAC, usa essa promoção. Se não, cria conta com o código BIGMAC e podes usar essa promoção. Podem ter usado ontem, podem usar hoje, e se não quiserem usar hoje, podem usar amanhã. Portanto, para esta primeira jornada do Mundial de Clubes. MyBest também é parceira do canal. Os links da Bet7 e MyBest estão no Telegram, onde partilho tudo, e o link está na descrição, totalmente gratuito. Fluminense a 5.76, Dortmund a 1.53, over 1,5 1.19, over 2,5 1.67. Ambas marcam a 1.75, e o gol em ambas as partes está a 1.64. É a primeira jornada do grupo D, se não estou em erro, não, no grupo F. Temos o grupo do Dortmund, Fluminense, Ulsan e Mamelodi Sundowns. Portanto, Alemanha, Brasil, Coreia do Sul e África do Sul. E para este jogo temos aqui um Flu Borussia. Fluminense nos últimos 10 jogos tem 2 derrotas e um empate, marcou em 9 dos últimos 10 jogos, e temos jogos aqui com Once Caldas, Vasco, Inter, jogos algo difíceis, digamos assim, e do lado do Dortmund, e já vão a meio da temporada, o Dortmund joga no final da temporada, ainda não foram de férias, e marcou em 9 dos últimos 10 jogos, apenas não fez gol em Camp Nou ou no Montjuic, e tem apenas uma derrota, essa contra o Barcelona, e um empate contra o Bayern de Munique, quando fez 2 golos. O Dortmund fez uma campanha final incrível na Bundesliga,
é uma máquina de fazer golos, joga aqui no último momento da temporada e temos de abordar aqui, na minha opinião, over 1,5, 1.20 é muito interessante, o over 2,5 1.67 também, ambas as partes, gol em ambas as partes a 1.64 também, e eu tenho algumas dúvidas aqui na equipa do Fluminense. É verdade que estão numa fase interessante, é verdade que têm feito golos com regularidade, apenas por 3 vezes marcaram um ou menos golos nos últimos 10 jogos. Obviamente que não há aqui um jogo com o Flu, não há aqui um jogo com o Flamengo, não há aqui um jogo com o Palmeiras, que são equipas fortes do Brasileirão, não há aqui nenhum ponto forte como o Dortmund, mas o momento da época do Flu, ou seja, é meio da época, contra o momento do Dortmund, que acaba muito bem a época, mas os jogadores ainda não foram de férias, mais seleções, são muitos jogos nas pernas, eu acredito que a equipa do Flu possa fazer aqui um gol, portanto, over 1,5, over 2,5, ambas marcam a 1.75 e o gol em ambas as partes a 1.64, parecem-me odds interessantes. Eu aqui fugiria um bocadinho da vitória do Dortmund, apesar de perceber e achar que o Dortmund é favorito. Uma boa fase do Flu, um possível gol do Flu, foge-me aqui desta odd do Dortmund a 1.50 e qualquer coisa. Em relação ao River contra o Urawa Red Diamonds do Japão, são duas equipas que eu não acompanho, obviamente. Muitas vezes já partilhei algumas coisas do Japão, mas muito baseado em estatísticas e por aí fora. E estamos a falar de campeonato interno, aqui estamos a falar de condições diferentes, países muito diferentes, com dinâmicas diferentes, fase de grupos a 3 jogos, portanto há aqui muitas condicionantes. Estamos a falar do grupo grupo com Urawa, Monterrey, Inter e River. Temos um River Plate a 1.60, um Urawa Red Diamonds a 1.52, a 5.52, over 1,5 1.28, over 2,5 1.95, ambas marcam a 1.95 também, e o gol em ambas as partes a 1.86. Temos um River que nos últimos 10 jogos marcou em todos e não tem qualquer derrota, tem 4 empates e 6 vitórias, e sofreu também em 8 dos últimos 10 jogos, apenas não sofreu aqui para o Campeonato Argentino e contra o Ginástica para o Campeonato Argentino também. Em relação ao Urawa, estamos a falar também de um match history não muito mau. 3 empates, Serewa, Kawasaki e esta equipa que eu não sei o nome, e perderam contra o Gamba Osaka, contra esta equipa que eu também não sei o nome. Marcou em 8 dos últimos 10 jogos, apenas ficou por marcar 2 dos 10 jogos, mas também é uma equipa que sofre com regularidade e apenas não sofreu em 3 jogos dos últimos 10. Portanto, aqui, favoritismo para o lado do River e eu aceito perfeitamente. O River está a 1.60 e eu entendo. Tem mais nome, vai ter mais adeptos, à partida pelo menos. Marca muitos golos, tem um match history muito melhor. Portanto, eu percebo aqui, vai numa boa fase da temporada, mas aqui estamos a falar de rodada 19 e de rodada, aqui é um bocadinho diferente, mas também estão mais ou menos na mesma fase da temporada. Estamos a falar de um River a 1.60, mas tendo em conta que é um River que faz golos em todos os jogos, sofre bastantes golos. A equipa do Urawa sofre bastantes golos também. E eu sou obrigado a fugir aqui um bocadinho desta odd do River por desconhecimento das duas equipas e por a maneira como essas equipas vão entrar na competição. Portanto, eu vou falar do over 1,5 1.28. Parece-me o mais interessante aqui no meio neste mercado inteiro, e pelo desconhecimento eu vou falar mesmo apenas deste over 1,5. Eu não conheço muito bem esta equipa do Urawa, não sei o que ela é capaz de fazer. River perdeu bastante o Ono, que é um jogador interessante, é o melhor jogador que o River tinha, um miúdo. Portanto, tendo em conta todas estas características, eu não me sinto confortável a abordar a vitória do River. Se calhar, se acompanhar o jogo live, poderei fazer ou não essa entrada, mas pelo menos para live vou falar apenas do over 1,5 a 1.28. Em relação ao Ulsan, Mamelodi Sundowns, estamos a falar do grupo do Fluminense e do Dortmund, do grupo F. Estamos a falar de Ulsan, Coreia do Sul a 3, Mamelodi Sundowns, África do Sul a 2.38, over 1,5 1.36, over 2,5 2.15, ambas marcam 1.88 e o nosso queridinho gol em ambas as partes a 2.0. Em relação aos últimos 10 jogos das duas equipas, temos um Ulsan com apenas 2 derrotas e 3 empates nos últimos 10 jogos e marcou em 9 dos últimos 10 jogos. Tem aqui uma derrota contra o Jeonbuk, que é uma das melhores equipas também da Coreia do Sul, e 3 empates com golos. Do lado do Mamelodi Sundowns, também é das melhores equipas, está a jogar agora a classificação da Champions League da África, do continente africano, e tem 3 empates e 1 derrota nos últimos 10 jogos. Marcou em 9
e vem de 9 jogos seguidos a fazer golo. Para comparação, entre aspas, que podemos ter aqui, a equipa do Mamelodi para a Champions empatou os 2 jogos contra o Al Ahly, que jogou contra o Inter Miami na primeira jornada, no primeiro jogo do Mundial de Clubes, fez golo e sofreu na segunda mão, fora de portas, uma equipa forte, coletiva. Eu vi um jogo amigável do Mamelodi Sundowns, eu já não me lembro contra quem é que foi, um jogo amigável desta época, um jogo de pré-época desta época, não sei se foi contra uma equipa portuguesa até, já não estou recordado. A equipa de Mamelodi Sundowns é uma equipa interessante num contexto africano, é uma equipa bem trabalhada, uma equipa bem trabalhada coletivamente. Agora, se chega para o Campeonato do Mundo, clubes, não chega. Se chega para o Ulsan HD, não sei. São ligeiramente favoritos, eu acredito que seja um bocadinho por dominância do Mamelodi Sundowns no campeonato africano, e o Ulsan divide aqui um bocadinho o campeonato coreano, sul-coreano. Temos o Mamelodi a 2,30 e o Ulsan a 3. Eu aqui, tendo em conta que o Ulsan é uma equipa que fez golos com muita regularidade, sofre golos com regularidade, e o Mamelodi Sundowns marca muitos golos, quererão mostrar aqui, as suas equipas estão, principalmente a equipa de Mamelodi, estão habituadas a temperaturas também mais altas. Over 1,5, 1.36 parece-me interessante, e dado o desconhecimento que eu tenho do Ulsan, eu aqui posso ser muito especulativo, mas dado o desconhecimento que eu tenho do Ulsan e do conhecimento que eu tenho da mais-valia coletiva de Mamelodi, já se viu neste Mundial de Clubes que o coletivo pode dar resultados como deu no jogo do Palmeiras, onde não venceu mas empatou, no jogo do Al Ahly, onde podia e deveria ter vencido o jogo. Mesmo olhando aqui para patamares superiores, o jogo do PSG contra o Atlético de Madrid, nota-se completamente a diferença do coletivo de uma para a outra equipa. Portanto, olhando aqui para o trabalho que é feito no Mamelodi, no coletivo e no que eu espero que possa ser este jogo, eu não me choca nada a equipa de Mamelodi não perder o jogo. Está a 1.36 o X2 e o over 1,5 a 1.36 também. Em relação ao último jogo de todos, temos o Monterrey contra a equipa do Inter, que militam no grupo do River e do Urawa Red Diamonds. Inter claramente favorito para passar aqui o grupo. Temos o Monterrey a 5.53, Inter Milão 1.50, over 1,5 1.17, over 2,5 1.70, ambas marcam a 1.79 e o golo em ambas as partes está a 1.65. Estamos a falar para já estamos a falar de 2 momentos da época iguais. A equipa do Toluca foi campeão vencendo a equipa do Monterrey na final. Não, a equipa de Monterrey, a equipa do Toluca foi campeão, mas a equipa de Monterrey foi eliminado. Eu estava a achar muito estranho ter sido tão cedo. Foi eliminado nos quartos de final contra a equipa do Toluca no conjunto das duas mãos. E do lado do Inter venceram, foram vice-campeões da Série A e vice-campeões da Liga dos Campeões, e terminaram a época, não vou dizer ao mesmo tempo, porque a época do Monterrey foi finalizada mais cedo, mas as épocas estão mais ou menos na mesma fase. Portanto, eu aqui, não conhecendo a equipa do Monterrey, é uma equipa que faz golos com regularidade, aliás, fez golos em todos os jogos e sofreu em 8. Temos aqui um exemplo. Sofreu golos contra o Vancouver, que é um bocadinho mais fraco contra a LA, que jogou ontem e perdeu com o 2-1 com o Botafogo. LA não, a equipa de Seattle. LA vai jogar hoje, no dia de hoje que estou a gravar o vídeo, contra a equipa do Chelsea. E depois a equipa do Inter é uma equipa de várias formas esta temporada. É uma equipa muito confortável, é uma equipa que sabe, é uma equipa que percebe e é uma equipa muito favorita para este grupo. Portanto, eu acredito mesmo que o Inter vença aqui a equipa do Monterrey 1.50. Surpreendia-me, efetivamente. É verdade que a equipa do Monterrey está habituada a este tipo de competições com temperaturas deste género. Notou-se ontem no jogo do PSG, e vai-se notar em mais jogos. Este é um jogo à noite, é o último jogo do dia, portanto isso ajuda, apesar de ser no lado oeste. Eu acredito que seja, eu não sei ao certo onde é que é o jogo, na Pasadena, pois, não sei. Mas dada as horas do jogo, estamos a falar de um jogo às 2h30 ou às 2 da manhã, às 2 da manhã estamos a falar possivelmente de um jogo no oeste dos Estados Unidos, e será um jogo ali jogado à hora do jantar, portanto, menos mal, entre aspas, nesse sentido. Mas eu aqui neste jogo não vos vou falar de muito, vou-vos falar apenas da vitória do Inter a 1.50, e lá está, por algum desconhecimento do lado do Monterrey. Acredito que possa sair aqui um golo, ou que seja um jogo que possa ser aqui 2 golos, mas o mercado está a 1.17 over 1,5, 1.70 over 2,5, parecem modos justos. A equipa do Inter também é uma equipa confortável, se quiser, entre aspas, que o Monterrey não faça golos, possivelmente conseguirá fazer. Portanto, vai aqui um bocadinho da abordagem, vai dependendo aqui um bocadinho da abordagem do Inter a este jogo contra a equipa mexicana. Portanto, aqui falaremos apenas do Inter a 1.50, se calhar o modo justo andar ali à volta de 1.40, algo do género.
Está finalizado este Bom Dia Boas Apostas. Só dar-vos aqui uma intzinha, uma pequena int, para vocês perceberem como é que funciona o mercado em algumas situações. Nós antes do jogo do PSG ontem, tínhamos o PSG contra o Botafogo a pagar 1,40. O PSG entrou no primeiro jogo, espetou 4 batatas ao Atlético de Madrid, mostrou ao que vinha, com a equipa que vinha, e o do PSG baixou para 1,10. O lado do Auckland, que é uma equipa seria uma equipa meio misteriosa, o mercado sabia que era muito fraca, mas o quão fraca seria? O que é certo é que a equipa de... O over 1,5 nas duas partes contra o Bayern estava a 1,80, quase que não batia, não é? E estava com um modo semelhante no jogo contra o Benfica. Depois dos 10-0 do Bayern de Munique, essa odd já está a 1.30 ou 1.40 no jogo do Benfica. Os handicaps são todos esmagadíssimos, ou seja, esta primeira jornada ainda temos odds assim. Se o Inter estar aqui 3-0 no Monterrey, nunca mais vamos ter esta odd do Inter em mais nenhum jogo do Campeonato do Mundo de Clubes no grupo do Inter, que é um grupo acessível. Portanto, tenham atenção a isso. A odd do Benfica estava a 1.90 aqui há tempos. Eu partilhei 1.75 no Telegram, já está a 1.55 no dia de hoje. Portanto, tenham aqui alguma atenção nesse aspecto. Tentem ir aqui um bocadinho mais cedo possível em busca do mercado. E se tiverem a ver, vamos imaginar que estão a ver o jogo do Inter e o Inter está a vencer por 2-0 durante o jogo e vocês sentem a dominância do Inter, olhem para o mercado já durante o jogo dos próximos jogos do Inter, porque podem mudar logo a seguir ao jogo. Portanto, estejam atentos a isso. Estamos a falar do Mundial de Clubes, estamos a falar de uma competição grande e a única competição que está a ser jogada agora de clubes, ou seja, o mercado está muito atento a isto e corrige o mais rápido possível o que não estiver corrigido. Portanto, muita atenção a isso. Maltinha, muito obrigado a toda a gente que esteve aí desse lado. Já sabem, subscrevam o canal. Já devia estar a aparecer aqui o coisa. O Streamlabs também. Subscrevam o canal, metam like e comentem, que isso ajuda-me imenso. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí até agora. E que acho que foi um bom vídeo. Estamos aqui com 26 minutos, falamos de duas competições e acho que falamos muito bem. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí até ao fim e que esta terça-feira seja um bom dia com boas apostas.